Minha irmã, meu irmão, estamos vivendo o tempo pascal. São 50 dias que vão do domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes. A cada dia proclamamos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. O Senhor ressuscitou, está vivo. Venha ao nosso encontro para nos libertar de tudo que nos oprime e nos escraviza. Ele quer cada um de nós vivendo da abundância de seu amor e de sua misericórdia. Ele é a esperança que não nos engana, nem nos confunde. Sua cruz tornou-se para nós símbolo do amor do Pai que vence a morte na ressurreição de seu Filho. Todo aquele que vive e crê em Jesus não morrerá jamais, pois morte não é a palavra definitiva. A palavra definitiva é ressurreição. Nascemos para ressuscitar. Agora, preparemo-nos então para escutar a palavra de Deus. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que seguiu a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. Embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu, contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados como o nome de cristão. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, o trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26, apresenta uma nova etapa da expansão missionária da igreja primitiva. Após a perseguição que se seguiu à morte de Estevão, os discípulos dispersos não cessaram de anunciar a palavra. O versículo 19 mostra que inicialmente a evangelização foi restrita aos judeus, mesmo nas regiões da diáspora. No entanto, a partir de Antioquia, um importante centro cultural e comercial do mundo greco-romano, algo novo começa a acontecer. Alguns cristãos helenistas, oriundos de Chipre e Cirene, começaram a anunciar Jesus também aos gregos, ou seja, aos gentios. Este gesto representa uma ruptura com a limitação étnico-religiosa do anúncio. O versículo 21 mostra que a mão do Senhor estava com eles e muitos aderiram à fé. A conversão dos pagãos, em grande número,
não ocorre por uma estratégia institucional, mas pela ousadia missionária de discípulos anônimos, impulsionados pelo Espírito Santo. Quando a Igreja de Jerusalém toma conhecimento do fato, envia Barnabé para avaliar a situação. Sua chegada marca um gesto de confiança e discernimento pastoral. Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, confirma a autenticidade da ação divina em Antioquia. Em vez de impor limites, ele se alegra e encoraja os novos discípulos a permanecerem firmes no Senhor. Compreendendo a dimensão daquela missão, ele busca Saulo em Tarso para ajudá-lo. Juntos, durante um ano, eles formam a comunidade, ensinando-a e estruturando-a. O versículo 26 é particularmente significativo. Diz: foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Este novo nome revela não apenas uma nova identidade, mas também um reconhecimento público da diferença que marcava aquela comunidade. Já não se trata apenas de uma seita judaica, mas de um novo modo de viver centrado em Cristo, que atrai e transforma pessoas de diferentes origens. A comunidade de Antioquia continua sendo um modelo inspirador para a missão da Igreja hoje. Em tempos de globalização, mobilidade humana e pluralismo cultural, a evangelização precisa sair dos espaços tradicionais e alcançar as Antioquias do nosso tempo, cidades marcadas pela diversidade e por novos desafios. A experiência mostra que o Evangelho se propaga quando os discípulos vivem sua fé com autenticidade, coragem e criatividade, mesmo em contextos hostis ou incertos. Como Barnabé, a Igreja deve ser capaz de reconhecer os sinais do Espírito, apoiar novas iniciativas e promover lideranças como Paulo. Ser cristão continua significando assumir uma identidade que se constrói na escuta da palavra, na vida comunitária e no testemunho de Cristo ao mundo. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.